Doutor, já está no ar. Bom, boa tarde, pessoal. Eu não os vejo, mas espero que vocês me vejam aí muito bem. Estou muito feliz aí com esse convite para poder fazer essa live com vocês, uma plateia aí tão seleta. Eu vou me apresentar rapidamente, eu acho que vocês tiveram, de forma antecipada, alguma informação a meu respeito, né? Eu sou psicólogo, a minha formação principal é psicologia. Eu hoje trabalho como psicoterapeuta usando de abordagens humanistas. Uma delas é a logoterapia e análise existencial. Eu também sou consultor para empresas, para implementação de planos de programas de saúde mental no trabalho. Eu, durante muito tempo, eu fui executivo de gestão de pessoas e desenvolvimento organizacional, trabalhei em empresas durante muito tempo, área de sucessão e carreira. Enfim, na live de hoje, nós vamos falar de suicídio. Eu não sei se a gente já está com a tela projetada aí, Raquel. Muito bem. Na live de hoje, nós vamos falar de suicídio, que é um tema bastante delicado e sensível. Caso alguém aí na audiência ache que o tema é muito incômodo, por favor, não se sinta obrigado a participar, tá? Antes de entrar no tema propriamente dito, eu queria falar um pouquinho da People First, né, que é a consultoria da qual eu cuido, junto com uma sócia. Eu acho que vocês estão vendo aí, eu espero que vocês estejam vendo aí a tela, o logo da People First. Bom, a People First, ela sempre teve como bandeira o protagonismo do ser humano, ou seja, as pessoas estão sempre no centro das nossas atenções, porque nós acreditamos que as pessoas têm o poder transformador nas suas mãos. Isso não quer dizer, de forma alguma, que nós responsabilizamos as pessoas exclusivamente por tudo que acontece, mas as consideramos sempre muito capazes de encontrar forças de superação e de ser o melhor que elas podem ser. Ainda falando um pouquinho vai ser bem rapidinho, tá, pessoal, da atuação da People First. A People First ela começou em 2007, atuando, como eu falei, inicialmente como consultoria, né? Esse programa, essa palestra de hoje, né, a live de hoje, que é sobre suicídio, faz parte de um programa mais amplo, que é o For Human, que é um programa de saúde mental no trabalho. Além da consultoria para empresas, a People First tem uma clínica de psicologia, que é onde eu passo mais tempo. Mais recentemente, ano passado, coisa de 1 ano e meio atrás, nós inauguramos um canal no YouTube. Esse canal ele surgiu principalmente para poder divulgar esse projeto que a gente chamou de agentes de reumanização. Esse projeto, eu não vou falar do projeto agora, eu vou convidar vocês a entrarem depois no canal do YouTube e assistirem ali alguns vídeos que explicam um pouquinho dessa iniciativa, que acho que, inclusive, vai amarrar com muitos dos conceitos que eu vou trazer aqui hoje, tá ok? Bom, antes de refletir com vocês sobre suicídio de uma forma geral, eu quero jogar uma luz sobre um aspecto pouco difundido. O que é que o trabalho tem a ver com isso? Bem, os suicídios eles são eventos de origem multicausal, por isso sempre é muito difícil falar de prevenção. E também é bastante errado associar a questão do suicídio sempre com questões de transtornos mentais, como depressão ou qualquer outro quadro, porque nem sempre é assim, tá? Outro aspecto que acaba sendo muito difundido é a culpabilização da pessoa, a pessoa que comete suicídio, porque não foi capaz de gerenciar o estresse, ou tem algum histórico na família. Inclusive, um aspecto que talvez até envolva parte do trabalho de vocês, né, no Tribunal de Justiça, as informações que eu tenho é que nas investigações das mortes, né, tanto a polícia como o sistema judiciário,
se preocupam em identificar se houve ou não homicídio. Uma vez que é descoberto que foi um suicídio, pronto, já se encontrou o culpado, ou seja, a pessoa mesma, o caso é encerrado. Não sei se vocês concordam com isso, a gente vai ter um espaço para perguntas, eu não sei o quanto que essas situações chegam para pessoas que estão hoje aí na audiência, seria interessante saber, né? Bom, um outro aspecto importante para a gente saber é o seguinte: ainda existe muita subnotificação e muito tabu, ou seja, não se fala ainda, apesar das campanhas, houve Setembro Amarelo, que é o que nós vivemos no momento, a gente ainda não tem informações detalhadas dos casos. O que a gente tem sempre é muita estatística e aqueles cuidados que a gente precisa ter para a prevenção. Quando a gente fala de empresas, inclusive, a situação no trabalho, o silêncio ainda é maior, porque as empresas, por razões óbvias, se esforçam muito para abafar os casos, né? Um outro aspecto que eu quero destacar, né, é que a pessoa que se suicida, ela não busca a morte, mas ela busca cessar o sofrimento. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Porque se a pessoa visse alternativas de existir de uma outra forma, se ela visse sentido no sofrimento que ela está tendo, ela não tentaria se matar. Esse é um aspecto importante para a gente guardar, porque parece que, do ponto de vista de resultado, é a mesma coisa, né? Cessar o sofrimento através da morte, ou buscar a morte para cessar o sofrimento, mas muda bastante o significado, tá bem? Bom, a gente vai ter que passar aqui por alguns dados gerais, antes de falar especificamente, de tentar responder aquela pergunta que eu coloquei no início da apresentação, que fala sobre o fator trabalho, né, nas questões de suicídio. Como vocês podem ver pelos números, eu acho que não preciso ler para vocês, mas espero que a imagem esteja boa aí. Mas os números são alarmantes. E vocês devem ter acesso a esses mesmos números por vários veículos, especialmente nessa época do ano, né? Agora, as estatísticas são importantes, elas servem para dar uma dimensão do problema, mas sempre é um lado muito frio. Vocês vão lembrar, muito provavelmente, algo que aconteceu bem recente na vida de todos nós, que foi a Covid, né? Vocês devem lembrar no início, onde as pessoas, em vários lugares do mundo, pessoas estavam morrendo nas calçadas com falta de ar, né? Sem atendimento, ainda era uma coisa muito nova, hospitais não estavam preparados, o volume de pessoas chegando nos hospitais era muito grande. A gente vê aquele drama pessoal, individual, causou muita comoção. Logo depois, os números foram aumentando, e aí as estatísticas de milhares de mortos já não comoviam tanto, né? Pessoas viraram números. Nós precisamos falar mais das experiências individuais humanas. Ou, em outras palavras, a gente precisa humanizar as estatísticas. E há uma barreira, quando se fala de suicídio, de se entrar com esse grau de profundidade nas informações, nos casos. Bom, chegando um pouquinho agora, falando de dados mais especificamente aqui do Brasil, esse período é o último período, 2019, onde houve apuração de casos. Vocês podem ver aí que houve um crescimento significativo no número absoluto de casos de suicídio no país. Tá? Para quem tiver interesse, vocês vão perceber que na parte inferior do slide tem sempre a referência da informação para quem quiser buscar depois. Esse não vai tempo de anotar, depois eu deixo com o pessoal aí da coordenação, com a Raquel, com a Thaís. Tá ok? Bom, é óbvio que aqui, de 2010 para 2019, a população mudou, né? Estima-se aí que a população passou de 190 para mais de 210 milhões de habitantes nesse período, é um crescimento um pouco acima de 10%. De qualquer forma, a taxa nacional de mortalidade, porque a gente vai falar de suicídios neste nível, né, desta forma, a taxa de mortalidade ela passou de 5,2 aqui em 2010 para 6,6.
É importante lembrar que, nesse mesmo período, a taxa mundial de mortalidade caiu, mas na América do Sul ela aumentou. Ou seja, a gestão da prevenção, a gestão dos cuidados com o suicídio no Brasil e na América do Sul, em geral, né, não tem sido eficazes. Tá bom? Agora, vou então especificar um pouquinho mais, eu acho que essa informação talvez possa interessar a vocês, e aqui a gente já vai começar a fazer algumas análises, tá? Por exemplo, aqui a gente já está falando de taxas de suicídio, taxa de mortalidade por 100 mil habitantes. A taxa de suicídio, ou seja, o risco de suicídio dos homens é quase 4 vezes maior que o das mulheres. A explicação que os especialistas têm para isso é porque os homens eles são mais suscetíveis aos impactos das instabilidades econômicas, que acontecem frequentemente, e eles também resistem mais a buscar ajuda. Então, eu vou fazer constantemente esse apelo que vocês ouvem muitas vezes. Peça ajuda, se não tem alguém no trabalho, um telefone, um amigo, um profissional, então deixe de compartilhar essa sua angústia. É muito importante buscar ajuda no mundo tão difícil e tão transformado que está. Não se sinta culpado, não se sinta com menor valor. Busque ajuda. Mas tem um dado interessante nessa estatística, que as mulheres elas representam 70% das lesões autoprovocadas. Então, ou seja, quando se fala de lesões, né, feitas pela própria pessoa no próprio corpo, as mulheres prevalecem aí. Agora, tem um número que muito provavelmente que deve preocupar muitos daqueles que são pais, né, que são os números dos adolescentes. A gente tem ouvido isso na mídia e é verdade, os dados confirmam isso no mundo todo, e aqui no Brasil não é diferente. A gente vai ver que nesse mesmo período da análise das estatísticas, a taxa de mortalidade de adolescentes, ela quase que dobrou, né? Teve um incremento aí de 81%. Eu vou voltar nesse número para dar a minha perspectiva do porquê. Na verdade, os adolescentes, os jovens têm sofrido mais com questões de transtorno mental e, evidentemente, também acabam sendo vítimas do suicídio. Esse guia que vocês estão vendo aí, o Live Life, ele foi lançado, ele está disponível, infelizmente não está em português, mas vocês conseguem achar acho que em espanhol. Ele foi lançado ano passado, ele fala de prevenção. Ele descreve as ações e exemplos de como implementar um programa de prevenção. Isso pode ser feito numa empresa, isso pode ser feito para governos, né? Que é basicamente para as instituições que a OMS destina esse material. E vocês vão ver aí, então, né, que as principais áreas de prevenção, elas estão exatamente tentando combater os principais métodos de suicídio conhecidos, né? Como vocês podem ler aí. São essas as formas que as pessoas utilizam para cometer suicídio. Com relação aos pesticidas, vale um comentário, né? Porque as questões de suicídio no trabalho começaram, os estudos de suicídio no trabalho começaram no campo, né? Na agricultura. E normalmente estavam sempre associados com a solidão que o campo oferece ao ser humano. Mas depois perceberam a influência de alguns pesticidas na etiologia dos transtornos mentais, ou seja, não só como método, né, ou seja, como o perigo da ingestão do pesticida como método para se envenenar, mas também a influência de alguns pesticidas nas causas de transtornos mentais, o que torna a situação no campo, né, na agricultura, mais complicada ainda.
Bom, continuando ainda com os elementos, as ações de prevenção, nós vamos ver aqui, né, outras medidas. Percebam que isso aqui é exatamente contrário ao que eu estava falando, né? A recomendação da OMS é não vamos divulgar os casos em detalhes. A OMS acredita de que isso estimularia a imitação. E, no final das contas, eu acho que todas essas medidas, veja, nós estamos aqui falando de histórias de sucesso, não falar dos métodos para não dar ideia, vamos ter programas contra o assédio, para que as pessoas não sofram. Todo esse foco, eu acho que ele é muito válido, mas aqui eu já vou colocar um pouco do meu ponto de vista, que é um pouco diferente da grande maioria, é que a gente está querendo proteger o indivíduo de si mesmo e isolá-lo do mundo. Isso não é se aprofundar nas causas. Nós temos que ir na causa raiz, na causa das causas. E aí as perguntas que nós temos que fazer é: de onde vem toda essa descompensação? Se determinadas angústias são parte da existência, por que não seríamos capazes de responder aos desafios da vida mesma e confrontar os sofrimentos que dela advêm? As medidas recomendadas, nesse caso aqui, elas são muito importantes para prevenir suicídio, mas nós precisamos buscar também recursos mais profundos. Medidas autoprotetivas, fortalecedoras, né, para que essas medidas possam preparar as pessoas para os confrontos com as dificuldades que um dia virão. Nós não temos como isolar as pessoas das dificuldades, dos sofrimentos, das dores da vida. Isolar as pessoas de todos esses acontecimentos, ou seja, deixá-las dentro de uma redoma, claro, em algumas circunstâncias é muito positivo, é favorável, mas nós estamos esquecendo de que o indivíduo precisa cuidar de si mesmo, porque ninguém vai cuidar dele o tempo todo. E que recursos são esses que eu estou falando? Que recursos são esses que nós precisamos ter em conta? São recursos que eu acredito, porque é parte do trabalho que eu faço, são recursos que estão dentro de nós mesmos. Nós só precisamos libertar essas forças, que são forças naturalmente humanas, forças que qualquer ser humano tem, que são nossas capacidades de solidariedade, de transcendência, que significa ir além dos interesses egoístas, nossa capacidade de amor verdadeiro, de autoconsciência de ser no mundo, essa consciência ecológica, né, uma consciência de que eu faço parte de um tecido único, que é a vida em todo o planeta. Aliás, é disso que trata aquele projeto Agentes de Reumanização, que eu falei para vocês, que está lá no canal do YouTube. Tá? As pessoas precisam ter um projeto de vida com esses elementos, para que a vida seja verdadeiramente autêntica. E eu acredito que essa transformação humana que vai prevenir, não só contra o suicídio, mas com outros distúrbios e transtornos mentais e emocionais, tipicamente até os que estão mais presentes agora na pós-modernidade, essa época que nós estamos vivendo. Tá bom? As perguntas estão para o final, tá? Mas se houver qualquer falha na comunicação, vocês vão anotar as perguntas para depois, vai sobrar tempo para a gente fazer perguntas e tal, mas se tiver qualquer falha aí na comunicação, alguma coisa errada com a imagem, por favor, avisem. A Raquel está a postos lá para ajudar com isso. Muito bem. O guia, ele traz ainda um pôster, aqui é só, na verdade, mais do mesmo, mas eu achei importante colocar. É um pôster que resume, né, todas as ações importantes para um programa de prevenção, que vocês podem ver aí, espero que sim, apesar de deve estar com uma letra um pouco pequenininha, né? E essas são as intervenções-chave, né? Basicamente, de uma forma gráfica mais lúdica, né? Coloca aqueles mesmos elementos de prevenção que eu mencionei nos slides anteriores. Essa perguntinha aqui, né, a gente vai pouco a pouco tentando responder ela. No final, eu espero que a gente tenha uma resposta. Se o trabalho
pode ou não pode ajudar de alguma forma no quesito, na pandemia, né, dos suicídios. Eu já quero comentar com vocês de que a visão que eu estou trazendo para a live de hoje é uma visão da logoteoria, tá? Da logoteoria e também da visão do existencialismo, né? Essa é a minha visão. Isso não quer dizer que seja a única e muito menos a melhor. Mas, certamente, a perspectiva que eu estou trazendo para vocês hoje ela é bastante atualizada e, infelizmente, ela é pouco falada. O Viktor Frankl, ele é um neuropsiquiatra austríaco. Ele foi o fundador do que é chamada Terceira Escola Vienense de Psicoterapia. Freud também era de Viena, na Áustria. Freud fundou a psicanálise, o Adler fundou a psicologia individual, né? E esse foi o terceiro austríaco a criar uma escola de psicoterapia, que ele chamou de logoterapia e análise existencial. A logoterapia é uma abordagem que tem como objetivo principal ajudar o paciente a ver os acontecimentos da vida com um novo olhar, enxergar novas possibilidades de existir e encontrar o sentido que há na vida. Aqui o Viktor Frankl vai dar um exemplo do que ele quer dizer com o que está por trás, no exemplo prático, o que está por trás da teoria. Ele conta, por exemplo, que numa pesquisa feita com 60 jovens que tinham tentado suicídio, de uma universidade americana, ele estava lá nos Estados Unidos, 85 deles disseram que o motivo para o suicídio é porque a vida parecia que não tinha sentido, a vida não servia para nada, eles não entendiam qual era o propósito da vida. O mais interessante é que ele descobriu que quase todos esses estudantes, quase todos, eles tinham uma vida pessoal muito boa. Ou seja, vida social, vida familiar, resultado acadêmico, teoricamente. Ou seja, aonde está aqui o motivo para você pensar que a vida não tem sentido? Isso é um aspecto bem importante para Frankl, porque para ele, ter mais ou menos dificuldades, você ter mais ou menos sofrimento, não é o que determina se a vida vale ou não vale a pena ser vivida. Mas é se eu consigo ou não ver o sentido que há em cada dificuldade ou sofrimento. Porque a dificuldade e o sofrimento virá. Mas o que eu faço com isso? O Sartre tinha uma frase, o Jean-Paul Sartre, que é um renomado filósofo existencial, ele diz assim, né, não é o que a vida faz com você, é o que você faz com o que a vida faz com você. Ou, tem uma outra versão, não é o que os outros fazem com você, é o que você faz com o que os outros fazem com você que vai encaminhar a sua vida. Bom, ao mesmo tempo, aí coloca uma questão de responsabilidade e protagonismo que eu acho importante da gente destacar. Bom, o Frankl ele entende o sentido da vida como a proteção maior que o ser humano pode ter contra o adoecimento psíquico. E ele vai citar um filósofo que influenciou os filósofos, né, que está na base dos maiores pensadores dos últimos séculos, que é o Nietzsche, né? E o Nietzsche diz o seguinte, aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. É a partir daí, de uma frase bastante curta, que o Frankl tira toda a construção da sua logoterapia ou a terapia do sentido da vida, né? Bom, o sentido da vida, só para esclarecer um aspecto para vocês, tá? Não é aquele meta-sentido, é aquele sentido último, sabe? Minha missão, não é isso. É o sentido que se vê em cada ação, cada gesto, cada dor, cada coisa que te acontece. Nas palavras de Frankl, é isso aqui, ó. São as ações baseadas no trabalho criativo e na capacidade de amar.
Um homem que toma consciência de sua responsabilidade para quem o espera de todo o coração, ou para uma obra ser concluída, nunca será capaz de jogar fora a sua vida. E vocês vão entender com mais, eu vou detalhar um pouquinho mais isso, o que significa isso, né? É bem aquele aspecto de você voltar a... Quando você tem a sua vida orientada para valores, esses valores estão orientados para o bem comum, né? O amor é uma coisa direcionada ao outro, ele é pura transcendência, né? É algo de mim para o outro, e sem pensar em qualquer tipo de recompensa. E quando eu trabalho, quando o trabalho tem esse significado, o trabalho de criar algo de alguma forma eu sinta que realizo o bem comum, e não o trabalho pelo trabalho, né? Quando eu faço alguma coisa que eu nem sei para que serve ou se agrega valor para a sociedade ou para alguém. Isso não quer dizer que todo trabalho tem que ser gostoso, não. Tem muito trabalho que é duro, mas é um trabalho honrado. E a pessoa, às vezes, não gosta, por exemplo, de trabalhar como pedreiro, talvez. Mas a pessoa consegue entender o porquê que ela está fazendo aquele trabalho de pedreiro, e se ela vê um sentido naquele trabalho, que muitas vezes é a subsistência da família, mas ele fica orgulhoso de produzir, de repente, edificações, onde as pessoas vão viver com segurança, isso já muda essa perspectiva do trabalho e, consequentemente, faz com que a pessoa veja sentido em tudo aquilo que ela vive. Também é importante dizer o seguinte, tá? Isso não é, essa questão do sofrimento não é falar de resignação, né? Não é aquilo do tipo, eu vou sofrer, deve ter um motivo porque eu estou sofrendo, porque Deus quis, ou alguma coisa assim, vou esperar uma recompensa no paraíso. Não é essa a proposta, tá? Aqui, na verdade, é entender que o sofrimento que eu passo está a serviço de algo que não é o prazer pelo prazer, ou o poder pelo poder. Tem um porquê além de mim. É isso que significa o transcender na linguagem frankliana, tá? E que a gente descobre. Isso não é uma coisa que está escrito, a gente descobre isso olhando com outro olhar para a própria vida, tá? Não são vidas especiais que têm isso, toda vida tem isso. Que é importante dizer, aquela vida tem sentido, a minha não tem. Não, toda vida tem sentido. Bom, desta perspectiva de Frankl do ser humano, nós podemos refletir sobre a importância do trabalho na vida, que vai muito além da subsistência, como mencionei agora há pouco, né? Mas, ao mesmo tempo, o trabalho não pode substituir toda a vida. Ele é um meio dentro da vida, mas ele não pode ser toda a vida. E aí o Frankl vai dizer exatamente isso. A plenitude de trabalho profissional não é idêntica à plenitude de sentido da vida criadora. Porque tem, por exemplo, ele fala de quem sofre de algum tipo de neurose, pode muitas vezes se refugiar na vida profissional. Ou seja, a vida, muitas vezes sem sentido, é substituída pelo trabalho. E não é disso que ele está dizendo. Não é colocar o trabalho acima da vida. É o trabalho como mais um aspecto e um elemento dessa vida que tem sentido. Tá? E aí, na verdade, a gente sabe que quando o trabalho ultrapassa esse aspecto, né, o trabalho ultrapassa esse aspecto de ser apenas mais um elemento da vida, ele acaba tendo o efeito contrário. Ao invés de ser um elemento de cura, passa a ser um elemento de adoecimento, porque é uma relação de dependência, aí não é o caso. Né? Muito bem. O que são valores? Né? Valores são orientadores de comportamento, que podem ser orientados para o bem comum ou não. E o Frankl vai destacar 3 valores importantes que orientam uma vida com sentido. São valores de criação, valores de experiência e valores de atitude. O primeiro grupo, né, vai falar daquilo que o homem dá ao mundo, seja suas obras, suas criações, né? Não precisa ser artística, não, e não precisa ser uma coisa que vai repercutir mundialmente, mas algo que ele entrega para a comunidade, para a família. O segundo, que são, né, os valores de experiência, vem dos encontros que ele tem na vida. Quantas vezes a gente perde oportunidade, né, de muitas vezes estar se aproveitando desse grande momento de desenvolvimento que é conhecer pessoas diferentes.
Está aí as políticas e ações de diversidade, né, que muitas empresas tentam implantar. A diferença ajuda naquela conta de que 1 mais 1 vai ser sempre mais do que 2, né? E, finalmente, o terceiro valor, que é o valor da atitude, é aquela frase do Sartre, né? Não é o que a vida faz com você, mas é o que você faz com que a vida faz com você. Que é a postura que uma pessoa adota diante de um desafio que a vida coloca diante dela. O trabalho, evidentemente, vocês já devem estar desconfiados. O trabalho, ele se encontra aqui. É só o trabalho que propicia uma orientação pelos valores de criação? Claro que não. Tá? Mas o trabalho, muito provavelmente, é o principal meio para você poder exercitar esses valores. E, de novo, o sentido da vida, para Frankl, vem da forma como eu abraço e me oriento por esses valores. Bom, eu tinha prometido a vocês que eu ia voltar nesse número, né? É uma preocupação muito grande do que acontece com os jovens, e aí eu vou trazer uma perspectiva que talvez alguns de vocês já conheçam, porque foi também bastante difundida, né? Vejam só, os mesmos princípios que podem tirar do trabalho sua força criativa interferem na forma de ver a vida em geral. E é por isso que, quando nós olhamos para estudantes do ensino médio, ensino superior, estes números também mostram a pressão para o sucesso nos moldes que a sociedade de consumo desenfreado quer. Só que não é mais aquela pressão de gerações anteriores, né? Aquela pressão explícita de pais e professores. Se tornou uma autocobrança, uma autopressão. Os jovens, né, ouvem que somos uma sociedade livre e que temos potencial e mais recursos do que no passado. Normalmente, é isso que as gerações mais antigas falam para os jovens. E que para conquistar, ou seja, o que nós temos de condições hoje para conquistar qualquer coisa que a gente quer na vida. Logo, se você não conquistar nada, se você não realizar o seu potencial, a culpa é de quem? A culpa é sua, jovem. Então, ele vive com essa pressão. O Michel Foucault, que é um outro filósofo francês, que escreveu muito sobre a loucura e suas variações, ele disse que a sociedade do século XXI, que é essa sociedade que nós vivemos hoje, ela deixa de ser disciplinar, como foi a da minha geração e a da geração de pessoas mais maduras aí, que têm filhos adolescentes ou filhos mais velhos, deixa de ser disciplinar para ser uma sociedade de desempenho. E aí vai entrar esse cavaleiro aqui, esse sul-coreano, que é o Byung-Chul Han. O Byung-Chul Han, ele aprofunda a análise dos efeitos dessa sociedade do desempenho nesse livro dele, que é Sociedade do Cansaço. Ele vai escrever assim: a sociedade de desempenho é uma sociedade de autoexploração, uma pessoa explorando a si mesma. O sujeito de desempenho, ou seja, o jovem de hoje, ele explora a si mesmo até consumir-se completamente no burnout. Eu falo jovens, pessoal, mas não é que nós estamos imunes a essa mesma influência de paradigma, tá? Esse sujeito desenvolve um processo de autoagressividade, porque ele já não tem mais a figura da autoridade para combater, que tinha na sociedade disciplinar. O pai, combater o pai, que era mais austero, mais duro, o professor, que tinha uma autoridade mais forte dentro da sala de aula, o chefe, já não existe essa figura de autoridade. O padre, a mãe, hoje, a culpa é minha, ninguém pede eu de ser livre. Então, por incrível que pareça, isso deveria ser um benefício, mas é um mecanismo que está fazendo com que as pessoas dirijam essa agressividade que seria para fora, para si mesmas, se cobrando, com uma autocobrança cada vez mais excessiva. E na visão do Han, que não é psiquiatra, mas é filósofo, não raro isso vai acabar desembocando num suicídio. E lá na Ásia, Coreia do Sul e no Japão, isso é extremamente preocupante, tá?
Então, está aí uma visão para a gente refletir, né, de como que esse paradigma que nos cerca está interferindo na forma como nós lidamos com as metas, o sucesso e o que a gente está buscando de objetivo. Né? Como eu estou falando de adolescentes nesse momento e de jovens, eu quero deixar já aqui uma indicação de um instituto que fica em Ribeirão Preto e que é referência nesse trabalho com jovens, especialmente jovens que, de alguma forma, já apresentaram algum tipo de ideação suicida, trabalham com base nas teorias do Viktor Frankl. E se alguém tiver interesse, fica os dados aí para passar para alguém, ou então para consultar e saber mais do trabalho deles lá, tá? Bom, falando de dados mais específicos ainda da live de hoje, que é basicamente tentar responder a pergunta do trabalho. Veja, os estudos e dados sobre suicídio no trabalho, ou relacionado ao trabalho, eles são poucos, infelizmente. Aqui no Brasil, temos alguns relacionados ao sistema bancário e também de agricultores, né, porque é uma área que já foi mais estudada. Os números são bem preocupantes. Né? Vamos lembrar que no meio empresarial, a subnotificação é ainda mais alta. Ou seja, a gente não tem acesso a todos os eventos. Mas, mesmo assim, os eventos que chegam, infelizmente, a gente não tem acesso a muitos números, ou seja, um dos poucos estudos foram feitos por esses dois autores aqui, o Finazio e o Siqueira, já mostram que é uma coisa bem preocupante, está longe de ser algo irrelevante. Tá? Tem algo acontecendo no ambiente do trabalho, apesar que aqui a gente está falando de bancos, mas que é uma coisa bem generalizada e que tem aumentado. Veja, um dos maiores estudiosos desse assunto, né, sobre psicopatologia no trabalho, né, o livro dele, inclusive, fala Suicídio e Trabalho, que é o Christophe Dejour, ele diz o seguinte, né, os suicídios e as tentativas de suicídio no local de trabalho, eles começaram a aparecer aqui no Ocidente nos anos 1990. Até então, o trabalho, o suicídio, né, era visto como alguma coisa que só acontecia no campo. E estava muito relacionado com aquela questão de solidão e isolamento, né, que eu já tinha mencionado anteriormente. Então, muitas vezes se pensava nesses aspectos aqui, né? O trabalho e a vida privada se confundiam, né? Ou seja, não havia uma separação de trabalho e vida pessoal, e principalmente essa sensação de isolamento, né? Você não tinha lá muito convívio com seus próprios pares iguais, né? Agora, os jornalistas, a imprensa, a mídia, ela começou a escrever, é uma coisa recente, tá, pessoal? A mídia começou a escrever sobre o tema do suicídio no trabalho, foi a partir de 2007, quando houve a cobertura de uma série de suicídios que aconteceram na sede, dentro da sede das empresas, tá? Como Renault e da Peugeot. Foi aí que as pessoas começaram a olhar para um fenômeno que provavelmente já vinha acontecendo anteriormente, né? Um dos casos mais tristes, e é recente, foi uma onda de suicídios que aconteceu na France Telecom. Ela mudou de nome, hoje ela se chama Orange, né? Ela cuida de todas as telecomunicações lá na França. E, aparentemente, isso aconteceu no meio de um processo de reestruturação, de demissões e também, e à medida que ia reestruturando e demitindo, as cobranças começaram a ficar mais desmedidas. Bom, aqui, na verdade, traz a notícia de que o processo estava em julgamento, mas, na verdade, esse julgamento já terminou e a empresa foi condenada por assédio moral, né? Primeiro, o assédio moral, ela pagou 75 mil euros, que é o máximo que se paga na França por esse tipo de situação, por vítima, mas a justiça incluiu também uma indenização de 3 milhões de euros para cada família.
Mas veja, isso, enfim, é só um aspecto do impacto que isso vai ter, o impacto social que isso tem, né? Mas o que é interessante a gente notar, de novo, voltando, que é o meu objetivo hoje, que é a questão de humanizar as estatísticas e não buscar culpados. Em julho de 2009, Michel Deparis, que foi um técnico que trabalhou na France Telecom, ele deixou uma carta, e a carta dele, ele criticava as técnicas de gestão que ele chamava de aterradoras. E ele disse claramente, ele não se matou por nenhuma outra causa. Ele responsabilizou a empresa. Bom, a gente sabe, eu falei no início que os suicídios, eles são, de fato, um fenômeno de origem multicausal, são várias coisas combinadas. A questão é que o trabalho, muitas vezes, era sempre colocado de lado como algo que ou ajudava ou não atrapalhava, e agora a gente vê que, muito provavelmente, ele pode ter um fator preponderante, não só como prevenção, mas, eventualmente, para acelerar um processo de sofrimento que culmina com o suicídio. E a verdade é o seguinte, né, os casos não são só lá fora, os casos se multiplicam tanto no Brasil como no mundo, né? Ou seja, se a gente for pesquisar, e de novo, né, lembrando que é tudo muito subnotificado, a gente tem muito pouco acesso, as divulgações são muitas vezes feitas com um pouco destaque, mas ainda assim os números são bem significativos. Olha, como eu já mostrei em slide anterior, nós tivemos 253 casos de suicídio entre 93 e 2005, só no setor bancário. Por aí a gente já tem uma ideia. Nos Estados Unidos, 307 pessoas se mataram no local de trabalho só em 2019. Vamos pensar o seguinte, tá? Pensando em nós mesmos, porque é importante essa reflexão também. Todo ato humano vem com uma mensagem. Toda coisa que o ser humano faz, mesmo que ele não verbaliza, tem uma mensagem. O que eu quero dizer quando eu escolho o lugar onde eu me suicido? Então, tem alguma coisa aí que a gente precisa tentar compreender desta nossa relação com o trabalho e também do que nós estamos passando para os nossos filhos nesta relação com o trabalho, ou nesses elementos que são os elementos de valorização de uma sociedade de consumo desenfreado. Eu insisto muito que devemos relativizar as estatísticas, né? Então, assim, de novo, eu vou recorrer aqui ao Deju. Se um colega se suicida no trabalho, não é só dele problema. Algo de muito patológico e talvez até desumano está ocorrendo dentro daquela organização. Isso deveria criar um ambiente de solidariedade e não de negação ou de isolamento, como acontece em muitos casos. Negação e isolamento. Bom, vamos lembrar rapidamente aquelas importantes recomendações de prevenção, né, pessoal? Está vendo aqui? Aquilo que a gente já passou e essas... Lembra do que eu falei que faltava? Ou seja, de que elas eram medidas importantes. O que faltava? Que eu fui mencionando ao longo da apresentação, a importância da solidariedade, do sentido de comunidade, que há tempos nós já perdemos no mundo que propaga o todos contra todos, o cada um por si. Sim, eu posso, né, o Yes, we can, do Barack Obama. Se eu não faço porque não quero, algo está errado comigo. Vem a solidão, o sentimento de não pertencimento, crise de identidade, dificuldade de ver o sentido na vida. É dessa forma que se desencadeia esse desamparo, onde as pessoas que deveriam servir de apoio são fundamentais. Porque, de novo, perdemos o sentido de comunidade e de solidariedade, e acho que o problema maior está aí. Há um vídeo que eu não vou conseguir passar para vocês, mas o link para esse vídeo, que conta o caso dessa executiva, a executiva VB, que trabalhava numa empresa francesa, e eu vou falar rapidamente desse caso, porque eu queria passar para vocês, porque ele vai exemplificar o que eu tenho dito para vocês até agora em termos de teoria, né? E vocês vão poder ver esse vídeo no YouTube depois, tá, pessoal? Tem um link aí
no chat. E se no chat não for possível acessar, depois a Thaís e a Raquel passam para vocês assistirem. E se quiser comentar alguma coisa, eu vou ficar à disposição. Bom, o que acontece aqui, né? Essa executiva tinha um histórico de alto desempenho, sempre foi reconhecida pelo seu trabalho, promovida, era desejada por outras empresas concorrentes no mercado de trabalho, mas ela sempre se dedicou, continuou, sei lá, trabalhou 20 anos nessa empresa. Ela quis fazer uma mudança na vida dela. Ela já tinha 2 filhos, ela adotou uma criança pequena, um bebê. Aí ela foi negociar com a empresa a possibilidade dela ter um horário flexível para cuidar do bebê. A empresa não aceitou, disse que ela era primordial e muito importante, de fato era, e ela não conseguiu, então, mudar de setor e muito menos flexibilizar suas horas de trabalho. Só que a empresa, a partir daí, achou que houve uma quebra de confiança na relação com ela e começou, de alguma forma, a isolá-la, a deixá-la de fora dos projetos. E isso foi criando um ambiente extremamente ameaçador e nocivo no trabalho para ela. O resultado foi que ela se jogou de uma ponte em frente ao trabalho. Agora, percebam que a análise, muitas vezes, a primeira coisa é vamos buscar quem foi o culpado por esse assédio moral e tentar ver o que aconteceu para que essa moça, com uma história tão bacana, tivesse que cometer suicídio dessa forma, porque o trabalho, de repente, deixou de ser um lugar de conforto para ela, ou deixou de possibilitar que ela vivesse também outras coisas importantes na vida. Veja que, sim, que quando a gente fala de fatores de risco, vamos lembrar do que o Viktor Frankl falou sobre o trabalho substituir a vida. Lembra daquilo? Então, esse é o caso da executiva VB. Porque vamos lembrar do seguinte, ela tinha uma filha adotiva para se dedicar. Isso deveria ser para ela um projeto de vida importante. Mas o vínculo que ela estabeleceu com o trabalho também não era saudável. Quando o trabalho deixou de ser esse lugar de reconhecimento e virou esse lugar de ameaça e assédio, ela acabou perdendo noção do que era a vida toda. De como o trabalho estava inserido nesse contexto, não como toda a vida, mas como um elemento dessa vida. Tem um outro aspecto importante. Bom, e aí o que o Christophe Dejoux vai falar? Exatamente os trabalhadores mais dedicados sofrem de maior risco, porque esses são mais suscetíveis, por exemplo, a passar por um processo de difamação e hostilidade. E olha que coisa interessante, o assédio moral no trabalho não é fenômeno recente. A gente começou agora a tratar isso, claro, como alguma coisa legal, inclusive, né? Ou seja, que uma empresa pode ser processada, né? Se o chefe e o chefe também, se atuar dessa forma com o seu colaborador. Mas, assim, as vítimas de assédio, elas vêm aumentando, mas não pelo assédio em si. Não foi o número de assédio que aumentou, o assédio diminuiu. Os chefes hoje, eles são mais suaves até do que os chefes no passado. Sabe o que aconteceu? A solidão. A injustiça e o assédio sempre foram considerados experiências... Sempre foram consideradas experiências dolorosas para qualquer ser humano. Mas, no atual contexto, eles podem degenerar brutalmente para uma crise de identidade. Por quê? Porque o assediado, ele não sabe se compreende a covardia dos outros colegas de trabalho, como traição ou como um julgamento negativo da própria qualidade do seu trabalho. Ele acaba se sentindo abandonado, solitário, questiona o próprio valor. E aí ele fica numa busca incessante para tentar compensar isso, e aí vai levar naquele caminho que o Byung-Chul Han falou, dessa autoagressão, dessa busca incansável pelo eu ideal, né? Sai a figura do superego, que é aquela psicologia da psicanálise do Freud, né? O superego como um impositor de regras, e entra o ego ideal, que eu nunca alcanço, né?
Não existe alcançar o ego ideal, uma imagem perfeita do que eu deveria ser, do meu potencial, que é inalcançável. Burnout, 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 depressão, depressão, a vida não tem sentido, o suicídio acaba ficando uma saída possível aí no caminho. O trabalho é um trabalho de conscientização, ou seja, de trazer o trabalho, tá, para essa questão do suicídio. Eu estou falando dos mecanismos relacionados ao trabalho, que afetam os jovens que estão estudando também, não é só quem é profissional. Isso deve estar nas instituições de saúde mental, escolas, todo lugar que tem algum tipo de desenvolvimento e atuação humana. As empresas precisam fazer sua parte. Tá? E aí tem uma última frase do Dejoux. A identidade é a armadura da saúde mental. Não há, sim, neutralidade do trabalho. Frente à identidade e à saúde mental. Não sei se a pergunta foi respondida do ponto de vista da perspectiva de vocês, mas, para mim, surge uma outra pergunta. Pode o trabalho se isentar de ser corresponsável desse processo, que acho que é um processo extremamente delicado e difícil para que fique na mão apenas, sei lá, de um agente da saúde pública? É uma situação muito de cooperação geral em todos os agentes da sociedade. Agora, um recado pessoal para você, que talvez esteja me ouvindo aí, que eu, infelizmente, não posso te ver, que talvez não se sinta acolhido no trabalho, ou mesmo em casa. Eu vou repetir aquele meu apelo: peça ajuda, fale com alguém, CVV, amigo, um profissional de saúde. Não se sinta culpado ou envergonhado de sofrer nesse mundo que tanto tem a mudar para ser mais humano. Eu queria agradecer, então, pela atenção de vocês até agora. Eu espero que eu consiga ter um tempinho para responder algumas perguntas. Aqui tem alguns dados. Aqui tem, por exemplo, as redes sociais da People First. E eu deixei aqui também o meu WhatsApp pessoal, tá? Se tiver alguém que acho que, de repente, tem uma questão muito íntima, muito pessoal e que não quer tratar no grupo, eu estou à disposição para ouvir e dar minha contribuição, tá? Caso alguém queira me acessar diretamente. Tá bom, pessoal? Obrigado por enquanto. Ótima palestra, doutor, foi tudo muito bom. Nós temos várias perguntas e não vai dar tempo realmente de responder todas. Então, eu vou pegar uma aqui, que foi a primeira. Boa tarde, doutor. Quem manda é Reginaldo Pupo Ferreira. Boa tarde, doutor. Como se evidencia na prática a propensão suicida? Como nós podemos identificar que uma pessoa tem essa propensão e o que se pode fazer para auxiliar essa pessoa e evitar a concretização do ato suicida? E ele agradece pela palestra. Como é que é o nome? Reginaldo. Oi, Reginaldo. Obrigado pela pergunta, muito boa pergunta, e a gente precisa estar, como você parece estar muito interessado em fazer de tudo, né? Para que a gente possa prevenir que alguém, no momento de desespero, chegue a essa situação extrema, né? De cometer suicídio. Infelizmente, a gente tem, sim, alguns sinais. Se a pessoa não verbalizar, você pode observar, sim, comportamentos de isolamento. Esses são os mais preocupantes, e a gente precisa tentar acessar essa pessoa. Isso vale para os colegas de trabalho em casa. Então, quando a pessoa tem uma mudança de comportamento, de isolamento, não conversa com ninguém, e provavelmente tem um sofrimento lá, e a gente precisa tentar criar espaço para que essa pessoa verbalize a respeito desse sofrimento. Este é um sinal de propensão suicida? Não é um sinal, é um sinal de sofrimento. E o sofrimento, a gente sabe que, se não for bem administrado, ele pode descambar para várias direções. Uma delas é o suicídio. Porque, especificamente com relação ao suicídio, não existe um comportamento marcado, a menos que a pessoa fale de planejamento de se matar. Quando uma pessoa fala assim, eu pensei em, a gente precisa ter a gente nunca pode considerar que essa é um comentário jogado ao vento, ao léu.
sempre tem que se considerar essa intenção, esse comentário com seriedade. Agora, se você voltar na questão nos itens da palestra, tem lá várias coisas que a gente pode fazer em termos de prevenção. Eu estimulo muito a entrar naqueles sites e ler ali um pouco a respeito das experiências e dos outros indícios, né? Que são muitos que acho que podem ser mais completos por lá, tá? Eu vou ler uma outra pergunta que complementa um pouco essa. É da Cristiane da Rocha Tavares Navia. Quando percebemos uma pessoa triste ou mesmo deprimida, devemos tocar no assunto suicídio? Falar sobre o assunto para quem não está bem é uma porta aberta para despertar o desejo do suicídio? E, finalmente, como saber sobre qual momento conversar com pessoas próximas sobre esse assunto? Esse assunto ele vai provavelmente se apresentar na mídia em algumas situações. Eu acho que a gente não pode esconder. Eu não acho que a gente deveria necessariamente trazer esse assunto, forçar esse assunto para alguma, como aqui mesmo na palestra eu fiz, né? Se alguém está desconfortável, não se sinta obrigado a falar no assunto, não se sinta obrigado a ficar presente. A gente tem que respeitar esse aspecto. Agora, quando o assunto surgir, aí sim, a nossa postura tem que ser uma postura de acolher, de falar abertamente, e falar desse sofrimento, entender, se possível, né, tentar entender até onde vai o sofrimento individual de alguém, muito mais do que simplesmente contar uma história de, olha, aumentou, diminuiu o número de suicídios. Depressão, veja, de novo, né, a gente precisa estar disponível, acessível para as pessoas que estão passando por algum sofrimento. Se nós nos tornamos essas pessoas solidárias, né, se nós nos tornamos essas pessoas que procuram contribuir para a comunidade no trabalho, família, amigos, bairro, a gente vai demonstrar essa abertura e as pessoas, quando precisarem, vão confiar em você e vão te procurar. Porque nem sempre é fácil você chegar e ver alguém lá triste e você sugerir que a pessoa está passando por algo. Às vezes não está. Mas o mais importante é que as pessoas percebam que os teus braços estão abertos, que as tuas portas estão abertas. Esse acho que é um movimento importante. Eu não sei se eu consegui responder. Tem uma pessoa que não se identificou e ela pede, poderia falar sobre como lidar com o medo de nova tentativa de suicídio em pessoa bipolar que já tentou? Ela está medicada, mas o medo da família é constante. Pois é. Aí é onde entra, nesse caso, há um risco, que é um risco muito iminente, né? Ou seja, é um risco que já se demonstrou ser concreto. E aí, além do tratamento que aparentemente a pessoa parece estar fazendo, medicamentoso, espero que também esteja fazendo um processo de terapia para poder entender exatamente como lidar com a vida, né? Porque vamos lembrar que o processo é esse, né? Não é só trabalhar a parte sintomática, que é o remédio que o remédio controla, mas é como é que você fortalece, né? Como é que você trabalha na causa raiz. E aí você precisa de um processo de desenvolvimento que é onde entra a terapia. Aí sim, infelizmente, a gente precisa ainda contar com as medidas preventivas que foram anunciadas, de não deixar nenhuma espécie de situação que possa representar risco para essa pessoa. O acesso a essa pessoa a meios, né, a meios que ela possa utilizar para se machucar, para se matar. Agora, uma mensagem para as pessoas que sofrem quando tem alguém, por exemplo, que já tentou suicídio e tem esse risco de se suicidar. Administre também a sua culpa, porque eu vou dizer uma coisa, se a pessoa quiser, não é culpa sua. Se a pessoa decidir que ela vai fazer isso, a culpa não é sua. Porque há uma história que, inclusive, aconteceu, infelizmente, em Ribeirão Preto, que é onde eu falei que essa história aí do Instituto, e na própria escola, uma menina que era cercada, inclusive, de seguranças. Ela ia para a escola e para todo lugar ela ia de segurança. E essa menina conseguiu escapar, e ela foi para o shopping,
E as pessoas correram atrás dela, gente da escola, segurança, família. Quando chegaram lá, ela se jogou de um lugar alto. Não havia como, porque o processo é que a pessoa consiga, a ajuda maior é como é que essa pessoa possa falar disso com o profissional ou com pessoas que a amam muito, de como a vida dela pode ter outra perspectiva. Porque a pessoa não está enxergando essa perspectiva, mas há. A pessoa precisa continuar acreditando e ela precisa receber ajuda para isso. É só assim que ela vai abandonar essa ideia. Porque se ficar só cercando ela, um dia ela escapa e não tem jeito. Mas não se culpe, porque é a escolha da pessoa fazer isso, infelizmente. A Gláucia Perales de Oliveira, eu não vou nem tentar falar o sobrenome. Boa tarde. Muito obrigada pela palestra. Gostaria de perguntar se o doutor poderia falar um pouco como o suicídio afeta aqueles que são próximos a quem cometeu esse ato. Essa pergunta acabou vindo bem a calhar nesse último comentário que eu fiz, né? A relação a sensação de culpa, né? De que poderia ter feito algo mais. E veja, há limites no que nós podemos fazer. Há limites no que nós podemos fazer. E nós não podemos, infelizmente, tirar da pessoa a responsabilidade e a escolha que ela faz pela própria existência. A gente tem que oferecer os recursos, mas não dá para viver a vida pela pessoa. Veja, a coisa tem que acontecer muito naturalmente. E o naturalmente é que a gente possa voltar a ser esse ser humano que se preocupa, que ama o outro, que é solidário, que quer contribuir pelo bem-estar da comunidade e das pessoas à nossa volta. Nós precisamos abandonar esse olhar egoísta e individualista que, de alguma forma, começou a tomar conta da gente, especialmente nesse último século. E, neste movimento de humanização, já vai ser muito provável que a gente tenha pessoas com condições de se sentir mais acolhidas e, quem sabe, enxergar a vida com mais alternativas do que essa, né, de acabar os sofrimentos encerrando a própria vida. Mas essa pessoa que passou por essa situação, porque a perda de alguém já é difícil e nessas circunstâncias é mais doloroso ainda, essa pessoa precisa de muito apoio também. Existem grupos, tá? Eu não cheguei a mencionar aqui, mas existem grupos de pessoas que perderam pessoas queridas nessas circunstâncias que se reúnem para poder falar a respeito. Grupos como esses dos alcoólicos anônimos, enfim, a proposta é outra, evidentemente, mas são grupos de autoapoio, né, que são bem importantes. Essas pessoas precisam se cuidar também, tá? O nosso tempo já está encerrado, nós não conseguimos pegar todas as perguntas, foram várias, mas para finalizar, o que o senhor poderia falar sobre as famosas florestas de suicídio no Japão? Quem pergunta é Nelson da Silva Teixeira. Pois esse espaço, a gente tem que entender o seguinte, né? No Japão, há uma cultura, veja, há um aspecto cultural, a gente não falou em detalhe, porque eu falei, o suicídio ele é um evento de origem multicausal. Tá? Então, assim, são várias coisas que contribuem para o desfecho de um evento tão dramático como é esse do suicídio. No Japão tem um aspecto cultural, muitas vezes, né? Essa questão, por exemplo, da honra e de você acabar com a própria vida quando você se sente desonrado, ou você é uma desonra para sua família e grupo, acaba tendo um fator forte, né? Que vem, claro, guardadas as devidas proporções, vem desde a época dos samurais que cometiam o seppuku, quando eles sentiam que eles não tinham nenhuma utilidade para o combate, ou seja, para defender o senhor deles, né? Que era esse o propósito do samurai, defender o senhor. Quando ele não se sentia capaz de fazer isso, a forma dele morrer que não fosse desonrada era através dessa forma. Claro, quando eles vão para essa floresta, tem um lugar lá que acho que, inclusive, eles se jogam debaixo do trem, não é uma forma honrada de terminar com a própria vida. Mas acaba sendo uma espécie de ritual também.
Eu não sei se essa pergunta teve a intenção de alguma forma, me ajudar a elucidar aquilo que eu falei, né, que é, poxa, nós não devemos ter medo de divulgar os casos por causa de imitação. E essa pergunta é muito boa, porque, sim, a imitação há. Aí a gente vai dizer assim, as pessoas elas não pensaram em se matar, e quando elas souberam que na floresta era um lugar cujo ritual parecia bacana, era um lugar legal para cometer suicídio, elas nunca tinham pensado em suicídio. Quando souberam da floresta, foram para lá, ou elas pensaram em suicídio, mas elas iam tomar remédio, só que aí desistiram do remédio e foram para a floresta se matar. Eu acredito mais nessa hipótese. Eu não acho que a gente deva falar o seguinte, não fala na floresta lá, porque senão vai dar ideia para o pessoal ir lá se matar. Eu não acho que é esse o fator preponderante. A gente precisa falar disso, não com naturalidade a ponto de minimizar, mas com naturalidade a ponto de entender a dor de quem fez isso. E não falar disso como se fosse um ato cinematográfico que estivesse só passando também, que é outro aspecto negativo, né? Que estivesse passando uma espécie de mensagem e a pessoa estaria entrando, então, para a história como uma espécie de mártir, né? Eu acho que a gente também não pode dar essa perspectiva. A gente tem que falar por que uma pessoa com tantas alternativas de existir caminhou por esse lado. Eu não sei se a intenção da pergunta era só uma curiosidade ou era para fazer algum link, mas eu achei uma oportunidade para comentar a respeito disso aí. Essa questão da imitação não é um fator desimportante, mas não pode nos impedir de falar do assunto de forma livre e ampla, tá? Bem, nós realmente já estouramos nosso tempo, a palestra foi maravilhosa, queria agradecer em nome do Tribunal de Justiça e das secretarias envolvidas e convidá-lo para uma próxima. Eu que agradeço pela oportunidade, acho sempre importante falar desse tema e contem comigo para quando vocês quiserem. Obrigada. Uma boa tarde para todos aí, tá, pessoal? Bom trabalho, bom final de semana. Boa tarde, e eu gostaria de informar que na semana que vem nós teremos a Semana da Acessibilidade e teremos vários eventos que se estenderão ao longo da semana.